Eles ergueram seus olhos ao céu e sonharam em tocar as nuvens. Unidos por uma só língua, decidiram construir uma torre colossal, símbolo do poder e da glória humanas. Uma afronta ao próprio Criador. Mas o que começou como a maior demonstração de cooperação se transformou na lição mais amarga de todas. A lembrança de que, sem humildade, até a maior obra desaba. Hoje você vai descobrir como a Torre de Babel foi erguida e por que ela se tornou um monumento máximo ao orgulho que ruiu diante de Deus. Quando as águas finalmente recuaram, a terra suspirou aliviada, revelando solos regados pela chuva universal. As famílias de Noé se dispersaram pelos vales e montanhas, semeando o que havia sobrevivido do dilúvio. Mas, na planície de Sinar, um grupo decidiu permanecer unido. Ali, a desolação se transformou em oportunidade e a fé se converteu em ambição. Naquela terra fértil, o barro tornou-se recurso precioso. Foram erguidos fornos que moldavam tijolos resistentes e betume de origem desconhecida selava cada junção com impermeabilidade extraordinária. Surgiram muros robustos, templos e bases que desafiaram a imaginação dos que ainda lembravam das ondas gigantes. A busca pela segurança coletiva levou ao desenvolvimento de técnicas engenhosas. Rampas simples e roldanas improvisadas elevavam cargas inimagináveis. Equipes de operários, organizadas em turnos, trabalhavam sem cessar, motivadas pela promessa de não serem jamais espalhadas pelas nações. Cada tijolo assentado era um manifesto. Aqui permaneceremos, unidos, invencíveis. Enquanto o restante da humanidade obedecia ao mandamento divino e se espalhava pelos 4 cantos da terra, aqueles moradores de Sinar abandonaram a humildade em prol de uma torre que simbolizaria a sua autossuficiência. Era o embrião da torre que desejava tocar o céu e marcaria o início da maior empreitada de soberba já vista. A liderança desse ousado movimento de rebelião foi atribuída a Nimrod, o nato de Cã, filho de Noé. Nimrod não era um homem comum. Ele ficou conhecido como um poderoso caçador diante do Senhor, mas também como um ambicioso construtor de reinos. Foi ele quem fundou as primeiras grandes cidades do mundo antigo, Babel, Ereque, Acade e Calné, estabelecendo as bases do que viria a ser o primeiro império da humanidade após o dilúvio. Com uma visão ousada e uma personalidade magnética, Nimrod conquistava seguidores com facilidade. Seu carisma natural o tornava quase uma figura mística. As multidões o seguiam não apenas por medo, mas porque acreditavam na sua promessa de segurança, poder e glória. No mundo ainda traumatizado pelo dilúvio, Nimrod oferecia uma alternativa sedutora à dependência de Deus, um reino autossuficiente, com um governante forte, protegido por muralhas e guiado por tecnologia humana. Ele transformou o medo coletivo em combustível para sua ambição. E se outro dilúvio vier, ele dizia, precisamos estar preparados, precisamos construir alto, mais alto que as águas jamais poderiam alcançar. E assim o povo seguia. Sob sua liderança, Babel deixou de ser apenas uma cidade, tornou-se um símbolo da arrogância humana, do desejo de se igualar ao Criador. Os discursos de Nimrod inflamavam corações. Falava de um futuro onde o homem não precisaria mais da proteção divina, onde a inteligência e a força humana reinariam absolutas. Seu objetivo era claro: centralizar poder
controlar povos e, principalmente, provar que a humanidade podia viver sem Deus. A unidade linguística daquela geração foi o terreno fértil perfeito para esse movimento. Todos se entendiam, todos compartilhavam da mesma cultura, dos mesmos objetivos, e sob essa coesão começaram a levantar o maior projeto arquitetônico já sonhado, uma torre cujo topo tocaria os céus. Babel tornou-se um espetáculo. Milhares de homens e mulheres trabalhavam dia e noite sob um céu ardente. Filas se estendiam carregando tijolos, madeira, betume. Crianças cresciam aprendendo a arte de construir e famílias inteiras se dedicavam a um único propósito: levantar a torre que os tornaria eternos. Os fornos nunca se apagavam. O fogo consumia troncos incessantemente, transformando o barro em blocos resistentes. Cada tijolo era moldado com precisão e muitos vinham marcados com os nomes dos seus criadores, como um legado para gerações futuras. Rampas espiraladas cercavam a torre, serpenteando em volta da estrutura como se quisessem abraçar os céus. Lá do alto, o mundo parecia pequeno e Deus distante. Sacrifícios começaram a ser oferecidos no topo. Alguém afirmou ter recebido uma visão. Quando a torre estivesse pronta, nenhum dilúvio poderia atingi-los. Outros acreditavam que poderiam construir uma morada divina, um novo Éden feito pelas mãos dos homens. Era mais do que engenharia, era teologia corrompida. Nimrod visitava o canteiro com frequência. Subia até o ponto mais alto e discursava com eloquência: estamos moldando a eternidade, nosso nome será lembrado para sempre, não haverá mais morte, medo, punição, esta torre é nossa salvação. Com o tempo, o espírito de adoração foi substituído pelo culto ao próprio esforço. Cânticos entoados durante o trabalho exaltavam a torre, o líder, o feito humano. Era como se a presença de Deus tivesse se esquecido. Ali, naquela torre, o homem tentava ser maior que o seu Criador. O céu permaneceu em silêncio por muito tempo, mas Deus, que tudo vê, observava atentamente. E então ele desceu, não por necessidade, mas por misericórdia. A Bíblia relata: e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Naquele momento, o olhar divino atravessou a soberba humana. Deus viu não apenas uma construção, mas um coração coletivo corrompido. E disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua, e isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem. Mas Deus não destruiu com fogo. Ele usou algo ainda mais profundo: a linguagem. Uma confusão sutil, quase invisível, mas poderosa. Em um instante, palavras se tornaram estranhas. Comandos foram mal interpretados. Pedidos simples se tornaram enigmas. A comunicação, antes perfeita, virou um emaranhado de ruídos e mal-entendidos. Equipes se desintegraram. Supervisores gritavam ordens que ninguém mais entendia. Rixas surgiram. O medo cresceu. Alguns acreditavam que estavam sendo amaldiçoados. Outros culparam Nimrod. Mas o caos era universal. Homens tentaram reorganizar, estudar, aprender os novos sons, mas já era tarde. O dom da unidade
havia sido retirado. A torre, tão alta, tão sonhada, agora era um lugar de frustração. Os mesmos tijolos que antes uniam, agora representavam a falha humana diante do divino. A confusão de línguas levou à fragmentação total. Os trabalhadores, confusos e inseguros, começaram a se reunir em pequenos grupos com aqueles que ainda conseguiam entender. A cooperação desapareceu, substituída pela desconfiança. Logo, esses grupos decidiram abandonar a torre. Cada um seguiu por um caminho diferente, levando consigo sua nova língua, seus costumes, seus temores. A cidade que sonhava ser eterna tornou-se um marco do fracasso humano. A torre abandonada ficou ali como um gigante inacabado. As chuvas lavaram sua superfície, o tempo apagou os nomes gravados nos tijolos e Babel, que significa confusão, tornou-se um lembrete eterno do que acontece quando o homem tenta ocupar o lugar de Deus. Foi dessa separação que nasceram as nações. Povos se espalharam pelos continentes, levando consigo histórias, idiomas, esperanças, e mesmo longe uns dos outros, todos carregavam em sua memória ancestral o eco daquela torre que quase tocou o céu. A intervenção divina não foi punição, mas um redirecionamento. Deus forçou a humanidade a obedecer o plano original, encher a terra. A diversidade de línguas e culturas passou a ser, paradoxalmente, uma bênção disfarçada. Pois a soberba compartilhada deu lugar à pluralidade que um dia ainda seria reunida novamente, mas não por obras humanas, e sim pelo Espírito. A Torre de Babel não é apenas uma história antiga, é um reflexo profundo do que vivemos hoje. Assim como naquela época, ainda buscamos construir nossos próprios reinos, nossas torres de poder, prestígio e controle. Em vez de tijolos, usamos tecnologia. Em vez de betume, usamos dados. E como naquela época, seguimos muitas vezes desconectados de Deus, tentando alcançar o céu com nossas próprias forças. Hoje, nossos projetos de Babel assumem formas diferentes. Redes sociais que alimentam o ego, sistemas que substituem a fé por algoritmos, ideologias que prometem salvação sem o Criador. Nos conectamos mais por telas do que por corações. Nos orgulhamos de nossa capacidade de criar, mas esquecemos de quem nos deu essa capacidade. A diversidade de idiomas, culturas e opiniões deveria ser uma dádiva, mas em vez disso, tem sido usada como fonte de conflito, divisão e intolerância. A confusão que surgiu em Babel ainda ecoa em nossas discussões políticas, religiosas e sociais. Cada um constrói sua torre de verdade, sua própria versão da realidade, esquecendo que a verdadeira unidade só é possível em Deus. Ao mesmo tempo, o mundo clama por sentido. No fundo, todos nós ainda estamos procurando por algo que preencha o vazio deixado quando deixamos Deus de lado. E, ironicamente, quanto mais alto tentamos subir por nós mesmos, mais longe parecemos dele. Mas há esperança. A mesma misericórdia que desceu sobre Babel ainda está acessível hoje.
Deus não abandonou a humanidade, Ele apenas nos redirecionou. E através de Cristo ofereceu um novo caminho de unidade, não baseado em conquistas humanas, mas na graça. A história da Torre de Babel nos ensina que a verdadeira grandeza não está em construir monumentos, mas sim em obedecer o propósito de Deus. O que parecia um castigo, na verdade, foi uma intervenção amorosa. Deus confundiu a língua dos homens para salvá-los de si mesmos. Impediu que a soberba se tornasse destruição total. Hoje, vivemos em um mundo igualmente tentado a confiar somente na ciência, no poder, na inteligência. Mas Deus continua chamando. Ele não quer nos limitar, mas nos libertar. Quer nos unir novamente, não por uma torre, mas por um espírito. E você? Em que torre tem investido seu tempo, seus dons, sua fé? Está tentando subir com suas próprias forças ou tem caminhado ao lado de Deus? Se essa história tocou seu coração, te convido a agir agora. Curta este vídeo, comente aqui embaixo. Eu escolho construir com Deus. E compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E claro, se inscreva no canal Jornada Sagrada e ative o sininho para não perder os próximos episódios. Lembre-se, essa não é só uma história do passado, é um alerta para o presente e uma direção para o futuro. Que possamos aprender com Babel a sermos humildes, dependentes e unidos em Deus. Até o próximo capítulo da nossa Jornada Sagrada.